Ok. É que eu não consegui entrar, agora já me ouvem. Sim, Ana. Pronto, ok. Estava aflita, eu nunca fiz isto a primeira vez. A Ana está a ouvir? Está, está. Eu estou a ouvi-la perfeitamente. E eu a ti, muito bem, Tam- Céu. Estamos Olá. a tentar ligar também Para para- para o cenógrafo, o José Manuel Castanheira. Ah, e ok. é por isso este compasso de espera para ver se a gente consegue fazer a ligação para ele Pronto, também. vamos ver se entretanto, eu não estou a conseguir convidá-lo, ver se ele entretanto pede para entrar para conseguirmos tê-lo connosco. Então, podemos começar, Podemos não é? começar. Acho melhor, acho melhor. Olá, olá e Olá. bem-vindos ao debate com a atriz Ana Bustorff, no âmbito do Obrigada. espetáculo Gostava de estar viva para vê-los sofrer. E bem-vindo também à Companhia de Teatro de Braga, na pessoa do Rui Madeira. Eu vou ler uma pequena biografia tua, Ok. poucas linhas, para quem nos estiver a ouvir. Nasceu no Porto, Ana Bustorff, em 1959, estudou Boa data. Biologia, mas depois mudou para o teatro. Iniciou a sua carreira de atriz no teatro em 1977, na peça Contos Cruéis de Jorge de Sena, e no cinema em 1978. Ao longo dos anos tem desenvolvido trabalhos na televisão, no cinema e no teatro. Em 1980, com outros profissionais de teatro, funda a Cooperativa de Teatro Sena, hoje Companhia de Teatro de Braga. Nomeada para vários prémios, venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz de Cinema em 1999 e 2000, pela sua interpretação nos filmes Sapatos Pretos, Zona J e Inferno. Em 2015, foi nomeada para Melhor Atriz na categoria Teatro dos Globos de Ouro. Atualmente vive em Lisboa, tem um filho e uma neta. Bem-vinda novamente, Ana Bustorff. Olha, desculpem só interromper, porque isto é a primeira vez. Está aqui uma coisa no meu ecrã, não sei se é para abrir a imagem. Eu tenho que fazer alguma coisa, André. Que tem algo no ecrã da Ana. Tenho O aqui quê? algo no meu ecrã, que assim, um bonequinho com uma luz e depois uma coisa para virar. Eu não sei se São na as minha outras imagem, não pessoas, sei não se é para é? fazer o quê. Não sei, não estou a ver Mas como é que. estás-me a ver, estão-me a ver, não estão? Um bonequinho e umas setas, não é? É, Ela pode. Ah, estas setas. Eu tenho a ajuda do Ah, é a André, câmara, é a câmara. do André Laires. É a câmara, exatamente. então, É a mas então direção da estou câmara, se bem. temos a câmara frontal ou traseira. Ok, Temos que estou bem. ignorar, Ana, está bem? Está bem, está bem. Olha, esta é uma conversa, um encontro fora do palco, Sim, para falarmos de palco, sim. do teatro, e em especial da peça Gostava de Estar Viva para Vê-los Sofrer, que teve como atriz convidada a Ana, a encenação de Inácio Garcia, a partir do texto de Algum Tempo Esta Parte, de Max Soube, e cenografia de José Manuel Castanheira. O texto de Algum Tempo Esta Parte, base desta peça, é considerado um dos melhores monólogos escritos do século XX. Ana, depois do concerto à la carte, voltas a um monólogo com esta peça. Assumir o monólogo não é um papel muito solitário? Extremamente solitário, sempre achei. Embora, claro que desta vez, tal como no outro espetáculo, trata-se outra vez de uma partitura de sofrimentos, de brincações, de grandes loucuras, não é? E pronto, e eu tenho que me sempre agarrar a isso, a mim e às pessoas que estão comigo nesse processo e que fizeram este espetáculo. De outra forma, não conseguiria ali estar e fugia, porque sentia-me demasiado sozinha. E como aquilo trata exatamente da grande solidão, misturada com uma enorme raiva, com uma enorme culpa, com uma enorme dúvida. Portanto, é a aniquilação de um ser, no fundo, completamente. Portanto, nesse sentido, é o sofrimento de tanta gente que me permite ter a cabeça de uma forma que consiga esquecer que, apesar de tudo, estou ali sozinha naquele momento, porque não estou sozinha. Uhum. É isso. Esta ideia da solidão que a protagonista desta peça, deste texto dramático, Emma,
que repete tantas vezes, não é? Estou só, estou só. Estou só. Eu pergunto-te, não nos traz uma consciência acrescida sobre a solidão humana que é inerente à nossa condição? Sim, porque acaba por ser, como é que eu ia te explicar, um grito, não é? Quer dizer, o desespero já é tão grande, a capacidade de falar é tão débil, que toda essa expressão acaba num grito de dor, portanto, em que ela, no fundo, mitiga para si própria tudo o que não há. E ao dizer estou só, ela sente-se mais acompanhada. Eu acho que a grande questão é essa. Agora que ela realmente está extremamente só, além de absolutamente perdida nas suas memórias, a única coisa que a agarra são as memórias, algumas vagas, outras que acabam por se tornar absolutamente irreais, não é? Porque já são construídas a partir do que desapareceu. O marido, estamos a falar de um marido e de um filho, que Sim, a inclusivamente morte. a morte, e que o grande As drama é onde eles perdas. estão, onde é que foram enterrados, como é que morreram. Eu acho que essa Eu, dor é insuportável, não é? Essa perda é uma perda em que permanece um luto permanente, inexorável e que a mantém viva nessa loucura, não é? essa solidão e essa dor que ela traz de perdas que aconteceram, não é? A morte do marido e do filho. Sim. Ela fala a Ela não dada sabe altura. como. Exatamente. Pois, não. A dada altura, a Emma diz que morrer sozinha é mais difícil do que com outra Morrer pessoa ao lado. acompanhada, sim. Num tempo, vou-te fazer uma pergunta delicada, não é? Não Mas faz acho que mal. faz sentido estas reflexões. Claro, claro, Num claro. tempo em que muitos morrem sozinhos nos hospitais Sim, sim. e onde não há lugar à despedida, muitas vezes enterrados sem a presença da comunidade, achas que esta afirmação da Emma tem uma atualidade Meu urgente? Deus, fortíssima, brutal, tremenda, de tal forma que quando me confronto com as notícias, que sinceramente tento ver concentradamente e só em determinados momentos, não, sinceramente, torna-se, é como se tornasse essa solidão e essa morte tão solitária uma espécie de espetáculo. Portanto, aquilo é tão íntimo, tão reservado, tão duro, tão cruel, que mesmo para as pessoas que ficam é inimaginável, porque inclusivamente poderemos não saber se o nosso morto se realmente está ali, se é ele, se não o trocaram, não se sabe. Tal como na altura da IEMA, tantas pessoas que foram empilhadas, como se vê hoje em cemitérios largadas aqui, que foram mantidas não sei quanto tempo dentro de caixões provisórios até serem enterradas. Quer dizer, onde se mistura esta gente toda, em que Daí terra a força desta árida. frase, Exatamente, não é? exatamente, Morrer exatamente. sozinha é É muito mais pior do que difícil do morrer que morrer acompanhada, não é? acompanhada, sim. Por isso é que ela passa o tempo todo também a dizer, não percebo como é que, ou seja, ela, como se ela assumisse nela própria uma fraqueza brutal de não ter a coragem da Iema, que lhe veio pedir, da Emília Cuna, que veio-lhe pedir para lhe segurar na mão para não morrer sozinha. Ela não tem coragem, vai a Maria, ela própria diz, quer dizer, a Emília sofreu mais que ninguém, mais do que eu, sabes que não, Adolfo. Adolfo, o seu marido, não é? Sim, Porque ela, sim. digamos que aquilo acaba por ser um monólogo com um diálogo permanente com a memória, com o marido, mas há uma conversa quase interior e muito complexa e muito disléxica mesmo nas emoções, nos sentimentos, mas que é feita Ana, através, canalizada através desse ex-marido e que o nome não deixa de não ser e que muito está na memória. surpreendente, Adolfo, não é? A propósito das memórias que a Emma tem e que são a companhia dela, não é? Eu tenho aqui esta ideia de que a Emma deriva, não é? Vai derivando nas Completamente memórias, à umas mais deriva. felizes e Sim, outras dramáticas, não é? sim, E a dada altura ela diz isto: se não tivéssemos memória, valeria a valeria a pena pena viver? viver. Exatamente. Eu acho Eu que ela tem toda a pergunto, razão. também tu derivas, vou fugir um bocadinho da personagem para a atriz, também tu derivas nas tuas memórias e que papel tem a Completamente. memória para ti?
têm um papel tão forte que às vezes enterro-me nelas. E é muito difícil lá sair, porque é a única forma de sobreviver, possivelmente, a uma série de coisas. Portanto, sem memórias, eu acho que é impossível viver realmente. Sejam boas, sejam más. São os nossos alicerces que nos mantêm zombies ou vivos. Não sei muito bem o que é isto de estar vivo. Pronto, eu acho que é isso. Se realmente eu também não tivesse memória, como é que eu saberia o que é que se passa comigo e o que é que me está a acontecer, não é? Daí que eu sei que falo muitas vezes neste tema, mas é verdade. Daí, para mim, a ideia de uma hibernação é uma coisa fantástica. Aliás, pegando nesse tema, temos isso com os refugiados. Eu soube há pouco tempo, isso quer dizer bastante, que é o tal conseguir encapotar a memória. Essas pessoas hibernam, está provado, era sobretudo nos países mais frios, não está provado, mas sabe-se que há crianças, chama-se isso o síndrome da resignação, refugiadas, que nos campos de concentração, enquanto esperam, e são crianças, enquanto esperam a aceitação do país, as condições, dormem. E não acordam. Isto é muito estranho. Há crianças, inclusive, estão a acordar agora ao fim de 6 anos. Portanto, é uma morte muito estranha, porque ou seja, é uma hibernação com uma morte muito estranha, porque de qualquer forma não há uma hibernação, porque se elas não forem alimentadas com uma sonda, morrem. Portanto, é tentar esquecer a memória completamente. Porque se largarmos as memórias todas, possivelmente nem sabemos muito bem onde é que estamos, quem somos, em que planeta vivemos. Não sei. E acho que o autor teve consciência da importância da memória, quer individualmente, quer coletivamente. Completamente. Este texto cada vez faz mais sentido, mais do que nunca. Sim. Eu passava para outra ideia que também me surgiu da peça. A Emma é uma personagem forte, apesar de ter feridas expostas, não é? Internas e externas. É uma raiz muito seca. Muito. É uma raiz muito seca, mas que está agarrada ainda um pouco de terra, de cinzas, com as suas mortes. Eu pergunto-te que se entrar nesta personagem, nesta dor que caracteriza a Emma, se não te absorve, até que ponto entrar numa personagem tão dramática, tão traumática, absorve a atriz que lhe dá corpo? Porque é uma forma de exorcizarmos melhor que possivelmente uma... Como é que se diz aquela psicologia que as pessoas são? Não é sedadas, entram num processo, olha, agora não consigo, de psicoterapia, mas de indução, ou assim, uma coisa. São catárticas que, digamos, que encontram-se com a minha dor, e eu encontro-me com a dor dela, portanto, agarro-me a essa secura, como eu digo, e a essa força, e apesar de tudo, eu acho que o que é muito bonito e a única forma de agarrarmos esta vida é manter uma ingenuidade, apesar de tudo, grande. Fazer de conta. Não, estou a dizer em relação a nós, algumas memórias estão a ser maravilhosas. Portanto, nesse sentido, eu consigo criar vários mundos onde me protejo. E o palco para isso é muito especial, não é? Não. Neste teu processo, não é? Quando preparas uma nova personagem, uma personagem como esta, a da Emma, não é? Tens algum momento de epifania, de revelação ou de total identificação? Epifania, como dizia o encenador Inácio Garcia, fomos tendo de vez em quando, umas vezes ele, outras vezes eu, outras vezes as assistentes de encenação, tanto a Solange Sá como a Graziella. Muitas vezes ele tinha uma epifania, eu não tinha epifania nenhuma, não percebia muito bem ainda que rumo tomar, até que acho que nos encontramos mais ou menos todos. Quer dizer, esse trabalho não surgiu só de mim, o facto de estarmos os 4 a trabalhar
a partir de determinada altura, a minha querida Solange teve que ir para outro projeto e continuei eu, o Inácio e a Graziela Müller portanto, não fui eu sozinha, para além da cenografia, que é absolutamente extraordinária, na minha opinião, do Senhor Fernando, de todos aqueles técnicos, da luz maravilhosa do Bogomil, de todas as pessoas que eu estou habituada, quando estou na Companhia Teatro de Braga, a rever. E a contar com elas, não, não é? Aqui é um trabalho de partilha. Deixa-me só dizer... Claro que eu gosto de estar acompanhada em palco, gosto da contracena, gosto da brincadeira, mas pronto, portanto, não estou sozinha realmente. Sozinha estão outras pessoas. Deixa-me dizer que nós estamos num debate com a Ana Bustorff e que o debate está aberto a quem quiser participar e fazer alguma pergunta à Ana Bustorff. Se estão convidados. A Cristina está-me a perguntar, mais difíceis de não conservar. São coisas diferentes, mas são ambas duas partituras musicais. São partituras musicais e de dor, e de alegria, e de loucura, muita loucura a mistura. Mas eu gosto realmente de não falar. Gosto muito. Não fazes comparação. Respondendo à pergunta da Ana Cristina, não fazes comparação entre este monólogo... São coisas diferentes. Aliás, são coisas diferentes, não é? Dizer ao Rui, e cheguei também a falar com isso com o Inácio Rui Madeira, o diretor da Companhia Teatro de Braga, que acharia graças, não sei se tenho força, mas para fazer os dois, começar com um, acho que faria mais sentido o concerto à la carte, para acabar no grito da Iema. Acho que poderia ser muito engraçado. Só que isso mesmo tecnicamente é absolutamente impossível. Só se for virtualmente, lá está. Mas, portanto, nesse sentido, são dois trabalhos absolutamente distintos, até na forma de... Olha a Manuela Verosa lá. Olá, Manuela. Até olá. Na forma de fazer... Bem-vinda. Bem-vinda. Até na forma de fazer... Só acabar de responder. Até na forma... Olha a Manuela Verosa lá. Olá. Muito diferente com o Inácio, mas foram dois trabalhos incríveis. Trabalhos muito diferentes. Eu gostaria de lembrar umas palavras que tu disseste numa entrevista recente. O meu trabalho é feito com tudo, com as emoções que fazem parte de um todo, que é um corpo. Esta plasticidade física faz parte da tua identidade artística. Acho que quem te conhece como atriz sabe disso. Né? Tu tens uma plasticidade física brutal. Dizem que sim. A minha pergunta vai no sentido de como é que tu atingiste esta plasticidade? É algo natural em ti ou foi construído, foi desenvolvido ao longo da tua carreira? Não, é muito meu. Aliás, eu confesso, para mim até foi muito... A dança foi sempre a primeira coisa para mim. Tenho esse barulho, estou com muita dificuldade em ouvir. Não sei se alguém está com as notícias ligadas ou o rádio. Há aqui interferência de sons, sim. Pronto, agora já melhorou. Não consigo ouvir. Mas, sim, já melhorou. A pergunta, desculpa. Sim, estávamos a falar da tua plasticidade, não é? Porque é incrível. Obrigada. Já vão dois adjetivos, um era brutal e o outro é incrível. Para a tua plasticidade, se é uma coisa que tu assumes como natural ou desenvolvida? Não, eu acho que é desde miúda que eu sempre fui. Aliás, acho que é uma característica dos meus pais, da minha casa e dos meus irmãos. O que eu quero dizer com isso é, para além de tudo, eu fiz balé e sempre adorei dança. Aliás, eu pensei sempre que o meu caminho seria a dança. Mas pronto, as coisas são assim, acontecem assim. Também pensei que ia andar nas montanhas sozinha com os gorilas, também não aconteceu. Outra questão que eu gostaria de perguntar-te, que também tem a ver com esta plasticidade, e parece que será um bocadinho redundante a pergunta depois desta última e da explicação que tu nos deste. Como é que se passa para o espectador a dor da Iema? Sendo verdadeiro. E esta solidão. Existindo. Deixar existir o que está dentro de nós, à nossa volta, e ao conjunto de pessoas que estão connosco. E é isso, é existir, não é fingir, nem representar, é existir. Existir, parece assim uma coisa tão simples, mas se calhar é o mais complicado mesmo.
Agora realmente está muito na moda. Eu não represento a ideia, depois que realmente não tem que tem que se existir. Agora, esse existir tem que estar muito consistente, a alma tem que estar cheia desse existir e dessa Tá bem. segurança que foi criada Uhum, com o encenador e com, com os assistentes e com a figurinista e com a Manela Bons e com o cenógrafo, com todos, pronto, mas existir. Quer dizer, se não fosse a Manela também provavelmente a pôr-me aquela roupa, eu mover-me-ia de outra forma, o meu corpo seria mostrado de outra forma. Se não fosse a luz do Bogomil, se não fosse o cenário, se não fosse o Sr. Fernando, quer dizer, se não fosse E a tua nada, plasticidade não e a é? tua Sim, incrível eu. arte como atriz, sem Ai, dúvida. obrigada, obrigada. Deixa-me só fazer-te uma outra questão e depois falaria um bocadinho sobre o papel da Manuela Bronze, quer com a companhia de teatro, quer nesta peça. Também a propósito de uma coisa que tu disseste numa entrevista e a propósito do que Sim, estavas a dizer. Disseste assim, não gosto da ideia de representar, porque não se representa o medo nem o sofrimento. Isso pois existe não, connosco. Eu julgo que claro. posso entender o que tu dizes, mas pergunto-te, mesmo assim, se uma atriz não tiver dentro de si essas emoções mais dramáticas e mais fortes, poderá assumir uma personagem tão violenta em dor como esta Emma? Eu não sei porque eu não faço ideia como é que tecnicamente se poderia fazer. Acredito que há já outras atrizes que o possam fazer. Eu não sei fazê-lo, sinceramente, nem tenho escola para isso, nem consigo. Lá está. Tento existir da melhor maneira possível e mais verdadeira, e mais credível, e mais crua. Porque para se fazer este monólogo e o outro, a crueza não tem que ser brutal e não tem que ter medo do ridículo nunca. A tragicidade sempre me interessou imenso. Adoro o trágico-cómico, por exemplo. Adoro no sentido o que faz rir normalmente, para mim, o que me faz rir, a grande dor traz também uma grande, pode trazer também uma grande alegria. Isso agrada-me muito. Existir É, nesses mundos, procurar esses estados de espírito, esses estados de alma, encher isso com vida, com existência. E claro que me agarra muitas memórias e de gente que partiu que eu não aceito. Mas pronto, tu falas sempre dessa verdade que tens dentro de ti. não aceito. Deixa-me citar outra ideia da Emma, da protagonista desta peça, eh, que diz a dada altura: não há pior veneno que o medo. E o contrário do medo chama-se solidariedade. Esta ideia forte, não é? A minha pergunta é pensando um bocadinho naquilo que hoje assumimos que é a humanidade, o que é Sim, humano no o ser medo. humano. Reconheces neste testemunho da questão do medo e o contrário do medo é a solidariedade, alguma expressão da humanidade que o teatro, a literatura, a cultura desenvolve no ser humano? É Peço possível, desculpa. Sim, faz- é possível esta terapia do desenvolvimento das qualidades humanas, de humanismo, eu acho que a sim. partir da arte e da cultura? Completamente. Eu até acho que é a forma mais autêntica e mais profunda, que pode atuar mais profundamente e que as pessoas vão sentir na carne, na pele, e se calhar não vão estar tão sozinhas. Nós mudamos o mundo, eu acho. Nós todos, mas a arte muda o mundo, eu acho. Eu Oh, Ana, preciso de. essa a tua capacidade de confiança, não é? De esperança que é maravilhosa. Acredito, Deixa-me sim. dar a palavra, talvez, à Manuela Bronze, mas pelo menos Sim. apresentar a quem Ah, eu queria estiver que ela a falasse. Ela acompanhar-nos em fala melhor do direto. que eu. A Manuela Bronze é também uma das fundadoras da Companhia de Teatro de Braga, formou-se nos Estados Unidos da América, é artista plástica, com uma longa experiência no teatro, no cinema, na ópera e professora da ISMAI. Conheço também pessoalmente, é um prazer conhecê-la e admiro muito o trabalho dela. Não sei se a Manuela ouviu.
Ela há bocadinho estava na imagem, agora não E vejo. se ela pode participar no vídeo? A Manela. Está aqui. Olá, novamente. Olá. Olá, Manuela. Eu estou a ouvir, mas eu não sei se. E se ela pode participar no vídeo? Eu. Está aqui. Olá, novamente. Olá, Manuela. Olá, Eu não sei. Manuela. E se ela pode participar no vídeo? Eu. Está aqui. Olá, novamente. Olá, Manuela. Olá, Eu acho que eu não sei. Manuela. E se ela pode participar no vídeo? Isto está a fazer um bocadinho de eco, não está? E repete-se. Vou ver aqui um assunto que não estou a saber resolver. Não tens uns auscultadores, uns fones, Manuela? Isto está a fazer um bocadinho de eco, não está? Está. Muito. Agora está bem? Já não está a fazer eco? Não, não está. Agora está Então. ótimo. Agora está ótimo. Vá lá, meninas, muito bem. Estão muito bem, vão muito bem. Eu gostava também de te perguntar, Manuela, como foi este trabalho e mais esta colaboração com a Companhia de Teatro de Braga e com a Ana, com a Ana Bustorff. O que é que foi aqui determinante para as tuas decisões? Determinante para as decisões são sempre duas ou três coisas. O texto, acima de tudo, numa circunstância como esta, aquilo que ele nos traz, entender aquilo que o encenador quer, que é outra coisa muito importante, porque uma pessoa ou se casa com o encenador para ir neste percurso, ou então a coisa não se dá. E eu acho que isso é uma das características do trabalho, da intensidade do trabalho do teatro, não é? É essa força, essa brevidade, essa paixão que acontece em cada um dos espetáculos. E depois também havia uma outra circunstância, se calhar mais emocional, que era, ao fim de muito tempo, voltar a estar com a Ana para fazer um espetáculo. Portanto, Minha Manelinha. juntaram-se assim uma série de características e as palavras do texto eram muito fortes, a cena toda era muito, muito crua, como a Ana acabou por transformá-la, não é? Também, não só por aquilo que estava nas palavras, mas e eu acho que isso também estava no espetáculo todo em termos visuais, não é? Eu tive uma aproximação através de uma aquarela do Castanheira, que era magnífica, mas que me levou para uma ideia de espaço bastante mais minimalista do que aquela que veio a acontecer. Bastante mais, inicialmente. O que torna uma situação do monólogo muito mais agreste ainda, não é? Finalmente, isso não veio a acontecer. Eu acho que a cenografia era extraordinariamente expressionista, acho que a luz ainda sublinhou uma série dessas coisas e acho que consegui, através dos figurinos, que eles ficassem naquilo que era essencial. E isso era... Pronto, isso também teve a sua dificuldade, foram uns figurinos muito trabalhados, muito dedicados, não é? Foram trabalhados por mim mesmo, bastante, porque foram todos tratados para parecerem velhos, para parecerem gastos, Mas... Eu aproveitava para fazer aqui uma observação pessoal, não é? Muito subjetiva. A Manuela estava a falar sobre o espaço, não é? E aquela expressão cinematográfica muito, muito limpa e ao mesmo tempo muito expressionista. Eu diria que o espaço onde a Emma está é pensado em termos cênicos como um quadro. E tu referiste isso, não é? Portanto, vistes o trabalho do encenador, do cenógrafo,
ainda em trabalho de desenho, pintura, não é? Como um quadro que cria uma realidade visual muito substantiva, não é? Da dor, da solidão, do isolamento, da reclusão quase sem saída, não é? Este ambiente, para mim, é opressivo, sombrio, é quase um não lugar, mas que reforça toda esta carga dramática e testemunhal da protagonista, da Emma. E agora, esta questão de a Emma não tem muita roupa, e essa roupa, os figurinos, não é? Dão-nos contribuem para este quadro. Não sei se concordas. Concordo e não. Eu acho que aquele cenário era tudo menos um não lugar. Era definitivamente um lugar, era um lugar cheio de assinatura da Emma, acima de tudo, e depois a assinatura do Castanheira. Portanto, ele não era um lugar onde todos passeamos, que pertence a todos, que viajamos daqui para ali. Não, essa ideia de não lugar é outra coisa, e aquele era o espaço absoluto, definido, conhecido, tratado para pertencer àquela pessoa. Os figurinos tinham que... eu lembro-me que fiz uma bata, que é a mesma, aliás, a primeira bata era uma bata muito larga, porque a minha intenção era que... isto foi uma história engraçada. A minha intenção era anular qualquer possibilidade de forma àquela mulher. Acrescentar-lhe idade, que é uma coisa que a própria Ana trai, não é? Portanto, eu queria torná-la feia e como se ela tivesse um corpo, uma bata bamboleante, entre um corpo que já foi e já não era. E que às vezes pareceria disforme e outras vezes, consoante ela se mexesse, porque eu partiria do princípio sempre que ela se mexia bastante, de maneira que o tecido era muito, muito leve, muito mole, era uma viscose, adere muito bem, depois com a água aquilo ficaria eventualmente colado ou não, portanto, mas é muito difícil também, perante o olhar do encenador e do olhar que é o público, rejeitar um corpo como o corpo da Ana. E, portanto, a primeira bata era feia demais, é verdade, era feia demais e não recuperava essa ideia do que há ainda de esbelto naquela mulher. E eu tive que encontrar um outro discurso para isso, mesmo com a mesma bata e apertando-a. Ou seja, para mim, ela passou a ser uma mulher que ainda tinha no seu corpo força suficiente para ter a raiva de querer vê-los sofrer, que é uma coisa completamente diferente da ideia que parti inicialmente. E isto não me chateou nada, não, quer dizer, é um processo de trabalho, não é? Temos que nos ir adaptando. Coisas são os bonecos que a gente faz inicialmente, e por acaso os meus até nem estão diferentes daquilo que na realidade aconteceu, mas mesmo partindo dos desenhos e das ilustrações feitas, há perspectivas no desenvolvimento da coisa e no entendimento daquilo que a gente pode perceber nos ensaios, que nos podem fazer acrescentar algumas coisas, mas não adianta acrescentar nem retirar nada. Ou uma pessoa segue um caminho que está ali e compreende como pode seguir aquele caminho, ou onde está a falhar, ou onde pode sublinhar, não é? Para que, afinal de contas, aquilo acabe de construir aquela personagem, mais nada, não é? É para isso que servem os figurinos. Sim, eu faria agora uma pergunta à Ana novamente. A ideia deste quadro, não é? Construído pelo cenógrafo, pelo figurino, pela Manuela, pela figurinista, acho que é de uma força, não é? Eu fui ver se encontrava imagens desta peça em outros países e nada é comparável ao vosso trabalho.
Muito Não é obrigada da comparável. minha parte. Não Mas é, não é era o que eu comparável. acho É que como se fosse outro texto, outra peça, outro. De facto, há aqui um trabalho de conjunto. muito, muito forte, muito forte. Muito forte, se não fosse a Muito, Manela, que para mim foi outra muito, vez um prazer ela vestir-me ao fim de tantos anos. sim. É verdade. E Eu esta acho ideia do que o corpo não pode ser completamente anulado pela roupa que veste, não é? que Que sim. a Manuela aqui também explicou. Mas a E Manela é mesmo. suficientemente extraordinária para perceber que caminho tomar consoante a pessoa, a atriz e a existência que lhe é posta. Portanto, não estou nada de acordo com a Manela quando ela diz a figurinista limita-se a fazer uns trapinhos. Não, porque se eu não Não. souber usar esses trapinhos e se não houvesse uma comunicação tão forte com a Manela, não só de entendimento em coisas que ambos gostamos e artísticos, nos conhecemos há muitos anos, e eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho dela portanto, não, o trabalho nesse sentido, como o do José Manuel Castanheira, a segunda vez que eu trabalho numa cenografia feita por ele, é absolutamente extraordinário, não é? Sem dúvida. Eu aproveito as tuas palavras para fazer uma pequena apresentação também do José Manuel Castanheira, cenógrafo nesta peça. É doutorado em Cenografia e Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, onde é professor desde 1982, bem como na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Tem uma atividade multifacetada, sobretudo na cenografia do espetáculo e das exposições, na arquitetura teatral e na pintura, onde também se tem afirmado. Realizou a sua primeira cenografia em 1973. Desde então desenvolve imensa atividade na cenografia teatral, contando com mais de 250 cenografias realizadas em 15 países. Em 1993, o Centro Georges Pompidou Paris e em 2015 o Festival Internacional de Teatro de Almada exibiram exposições retrospectivas da sua obra. Em 1995 é convidado para membro do Júri Mundial da Quadrienal Cenografia e Arquitetura Teatral de Praga e em 2015 integra a Curadoria de Portugal. Em 2001 é convidado pela União dos Teatros da Europa para orientar um workshop dos mestres da cenografia em Barcelona. Pronto, para terminar, é membro da Real Academia de Belas Artes de Espanha, membro fundador do Instituto Europeu de Cenografia, da Associação Portuguesa de Cenografia e da Academia Internacional de Cenografia. É também coordenador para a Europa do projeto Teatros da América Latina, sob o patrocínio da Unesco e da Organização Mundial de Cenógrafos e Arquitetos de Teatro. Portanto, eu gostaria que o José Manuel Castanheira também pudesse participar na nossa conversa. Em todo o caso, fica aqui a apresentação. Não podendo ele entrar no nosso direto, nós vamos continuar a conversar, aproveitando a presença da Manuela e da Ana Bustorff. Está bem? Está bem. E outras pessoas que queiram fazer alguma pergunta à Ana ou à Manuela Bronze, não, estejam à vontade, vamos continuar. Esta pergunta pode servir para a Manuela Bronze e para a Ana Bustorff. A atmosfera psicológica da EMA é traumática, não é? Ela tem memórias e essas memórias são memórias de perda, de sofrimento. O quadro montado para esta peça, chamo-lhe o quadro do encenador, do trabalho da figurinista, do cenógrafo, fez-me lembrar Eduardo Munch. Na medida em que as atmosferas psicológicas que o Eduardo Munch nos deixou, em alguns quadros, são atmosferas psicológicas humanas intensas e perturbadoras. Eu pergunto-me se esta minha interpretação faz algum sentido. Não sei se a Ana primeiro... Eu queria que a Manuela respondesse. A Manuela, pronto. É melhor. Sim, porque nós se calhar podemos
podemos considerar o Mussos já um expressionista, mas há uma intenção de. Há uma expressão de raiva muito forte, diferente, na matéria das pinturas do Munch. Não é a mesma coisa. Aquilo que tu chamas o quadro, este espaço que ali está, com esta cenografia e com esta luz, é para mim bastante mais, no final, bastante mais subtil que um trabalho do Munch, mas muito mais subtil. Eu acho que nem todos os espetáculos, eu tive várias oportunidades de fazer espetáculos totais, aquilo que eu chamo de espetáculos totais. Esta foi uma delas. Aqueles que se juntam todos muito bem e que ficam todos muito coesos e que a gente sai dali com uma força maior, não é? Depois de os ter feito. E também depois de os ver. Não, fica sem pensar que precisa de rever alguma coisa, não é? Porque normalmente há dois passos diferentes. O passo do ensaio geral e o passo da estreia. No ensaio geral a gente faz os possíveis para que tudo esteja bem. E se não estiver, faz o possível por não ver. Mas o pior é quando vai à estreia ou vai ver o espetáculo depois de já não poder em princípio mexer. Aí tudo que está mal ou tudo que não foi conseguido, às vezes está bem, mas só quem lá está é que sabe que não conseguiu fazer, não é? Aí é que as coisas se tornam difíceis. Eu acho que neste, mesmo partindo do princípio que nada está perfeito, nem nós nunca estamos satisfeitos, havia um todo coeso neste espetáculo. Pois havia. E isso foi muito engraçado. E o que mais me espantou nesse conjunto foi uma coisa de que eu tenho uma grande pena ao longo dos anos em que trabalho, que é, nós trabalhamos sempre em casas fechadas, portanto sem luz. E eu acho inadmissível, desde sempre, não compreendo como é que isto não se resolve, que a luz não seja a primeira coisa que eu veja no espetáculo, nem que seja um esboço. E que finalmente, quando o espetáculo está pronto, ou quase pronto, apareça alguém que o vai iluminar. Eu acho isto inacreditável. Eu continuo a não ter uma explicação para isto. O que aconteceu neste espetáculo foi precisamente o mesmo, só que a sensibilidade da leitura e a força da leitura e aquilo que quem fez o desenho de luz acabou por imprimir, acabou por imprimir ao espetáculo, foi uma coisa extraordinária. Ordinária. Parecia ele que tinha visto os ensaios todos, que tinha ouvido todas as conversas e que ainda tinha um lugar para dizer qualquer coisa. Porque na realidade cada um de nós tem sempre um lugar para dizer qualquer coisa, mesmo que sejam os trapinhos. É verdade. É verdade. Claro. Mas eles só vivem para ali, não é? E aquela luz também só vive para ali. Era mais nesse sentido que eu dizia. Mas foi muito forte aquilo, a luz, que era, se calhar, a componente com maior diálogo entre o trabalho da Ana e as duas componentes com maior diálogo naquele espetáculo, para mim, em termos expressionistas, foram mesmo a luz e a atriz. A Ana. Sim, a luz e a atriz, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E as outras coisas tiveram o lugar que era necessário e foram bem tratadas por essas duas grandes valências do espetáculo, eu acho. E isso é muito interessante. Mas houve um todo muito coeso. Houve, verdadeiramente, eu acho que chegámos à ideia de objeto total. Um objeto artístico, um objeto total. Ainda para a Manuela, mas também para a Ana, eu dei conta, não é? Esse objeto total... É interessante que estão presentes os 4 elementos da natureza, não é?
A Assim, água, a terra, o fogo e o ar frio, que a Ana, a protagonista, o ar frio, não é? Estão muito evidenciados e fazem o tal quadro completo, a obra completa. Há aqui uma leitura simbólica destes elementos, pergunto. E porquê? Foi a ideia, provavelmente, o José Manuel Castanheira seria. Eu acho essa pergunta melhor realmente para a Manela e para o José Manuel Castanheira. eu acho que essa leitura simbólica é feita pelo encenador. E Uhum. pelo Inácio, É sim. feita E pelo pelo encenador. Inácio. O encenador é que dá o sentido dá o sentido às palavras com que vai trabalhar, não é? E essas palavras ou são ditas ou não são ditas. E o frio é lá dito de outra maneira. E o calor é lá dito de outra maneira. E depois há as palavras que dizem aquilo que têm que dizer, não é? E aquele abandono que é ao mesmo tempo conjugado com uma força, que vai, aquele abandono daquela bata, não é? Que é ao mesmo tempo conjugado com a força da mulher que a traz, que a veste. São outras palavras que a gente, que o texto não são ditas, não é? Não são Uhum. ditas ali. Não sou eu que o digo, não é? Mas no teatro as palavras são para ser vistas. Alguém disse isto muito bem, não é? E eu acho Sim. que isto é muito importante, porque Uhum. não fazíamos os espetáculos às escuras e ouviam-se as palavras, não é? Há Uhum. todas as hipóteses de fazer isso. Mas aquele espetáculo é uma grande evocação dos sentidos, é uma grande evocação dos cinco sentidos. E essas coisas muito primárias e muito primitivas também prevalecem, são essas coisas que prevalecem na memória das Estou na pessoas, memória. independentemente das palavras. São mesmo essas coisas, não é? Porque as palavras tendem a ser transformadas intelectualmente por uma quantidade de leituras que fazemos, onde nos agarramos, que suportam, se calhar, as nossas ideias e que até fazem construir as nossas ideias. Mas, para mim, a coisa mais gira mesmo é encontrar essa possibilidade de vida que reside nos sentidos, que reside nos nossos sentidos todos. E eu acho que este espetáculo conseguiu muito isso, porque quando a gente Muito. perde tudo, essas coisas não pode perder, não é? Pois é. Tem que guardar, tem que Uhum. as usar, são as nossas É o ferramentas. primitivo, não é? Lá está. E isso estava ali, e é por isso que isso fica muito forte e consegue transmitir essa emoção às pessoas, não é? Como qualquer obra de arte consegue ter esse apelo com aquele que olha para ela, não é? É a mesma Uhum. coisa. Ouve uma peça musical, qualquer coisa. Agora eu perguntava à Ana, obrigada Manuela, perguntava à Ana, que ela há bocadinho já referiu, e nós estamos aqui agora numa conversa a três, com outros participantes, mas diretamente estamos a ver-nos as três. O trabalho de bastidores, com o encenador, com o cenógrafo, com o figurinista, com a Manuela, é determinante para a tua criação artística? Completamente. Eu cada vez acredito mais que se não houver, que se não se juntarem os elementos essenciais, as pessoas essenciais no mesmo projeto e que isso resulte em harmonia no trabalho, em verdadeira harmonia no que isso quer dizer da arte, eu acho que é determinante mesmo para que as coisas corram bem, absolutamente determinante. Para mim, eu acho. Eu não acredito em trabalhos em que não se acredita muito. Olha, o encenador está ali a dizer umas coisas e tal, deixa-o dizer. Ou agora vamos chegar ao camarim e rasgar a roupa porque está muito largo ou apertamos a roupa. Há tudo isso, não é? E aqui não.
E para mim é Eu muito complicado acho que pensar de outra forma, senão quem esta vê o sociedade espetáculo passa a ser percebe. resílias Uhum. e lutazinhas de poder se uma coisa prevalece mais do que a outra. Isso não faz sentido. Não faz sentido, porque é impossível, eu sozinha nunca faria aquilo. Uhum. Nós estamos a viver um tempo atípico, não é? Um tempo difícil. E eu perguntava, Tana, o que é que te torna resistente e corajosa nestes tempos, mais do que antes? Porque eu sei que és corajosa e resistente. Pois, Como é que num tempo em que o teatro está proibido, sim. porque é essa a palavra, não é? O Nas pequenas teatro, saídas, quando ainda é não é? possível ir trabalhar, hum, não no teatro, realmente. Ou por outra, este espetáculo que foi visto ontem, não é? Quer dizer, foi um Sim. trabalho que foi feito solitariamente entre nós todos, que o Frederico Vestorff Madeira que realizou, que eu acho que está muito bonito mesmo o trabalho e ele está de parabéns, mas o que eu quero dizer com isto que me perdi entretanto, qual era a Sim, pergunta? como tens-te resistido Ah, e eh, neste é tempo sem isso, teatro? é essas pequenas coisas e depois a vida tem outros palcozinhos, quer dizer, por exemplo, há dois realizadores brasileiros que vivem à minha frente que puseram uma coisa desde a pandemia que eu acho extraordinária. Muitas vezes fiquei na varanda ou saí um pouco só para presenciar o que esta enorme solidão traz e a capacidade que nem pequenas coisas nos podemos encontrar. Eles vivem num resto de chão, mesmo junto à rua, e nas janelas puseram quem precisar de falar, se sentir sozinho ou tiver fome, bate esta porta. E as pessoas eram muitas mesmo. Porque isso, de repente, os breves encontros ou o que se fala também acaba por ter um sentido e uma força muito maior, porque agarramos-nos Uhum. às pequenas migalhas humanas que ainda nos pequenos encontros, nos pequenos sorrisos, porque inclusivamente como a nossa cara está tapada, eu sei que os olhos costuma-se dizer que é o espelho da alma, mas eu cada vez acho mais que sem este triângulo, sem o resto da cara, não é a mesma coisa de todo. Não é, não ver tanto é que se repararem mesmo, esta solidão ainda se torna pior pelo facto de estarmos todos tapados. Sobretudo, não é? Esta parte que para mim é essencial, porque nem nos conhecemos quase na rua, muitas vezes não nos conhecemos, não ouvimos, temos a sensação que somos todos surdos. Olha, o José Manuel Castanheira entrou, eu acho que era muito Sim, interessante. sim. Eu não sei como é que se faz, O, mas aqui o André está a verificar. Olá, olá, José Manuel Ele já está Castanheira, connosco. já está connosco. Ah, ok. Ele está. olá. Bem-vindo. Ele não vai conseguir Bem, entrar, mas já está a ver. Já está a assistir. ele já está a assistir. Olá, bem-vindo, José Manuel Castanheira. É um prazer enorme recebê-lo neste debate, nesta conversa que iniciamos com a Ana Bestorff e com a Manuela Bronze. Estávamos aqui agora no fim com a Ana, estávamos a conversar sobre a solidão que esta pandemia tem imposto a todos nós, também a propósito da solidão desta personagem, desta protagonista. Eu perguntava a quem quiser responder, a Ana Bestorff ou não, achas que a solidão individual desta mulher, da Emma, não é uma metáfora incrível, uma metáfora da solidão coletiva e da reclusão que vivemos com esta Completamente. pandemia? Eu acho que era o que já tinha dito há bocado, e agora, claro que as pessoas sentem muito mais a falta umas das outras, os sorrisos, as palavras. É terrível, não é? Sim, Quer dizer, sim, e esta solidão que julgávamos de alguma forma afastada, muito afastada de um certo modo contemporâneo de viver, não é? Muito afastada. Todos procurávamos fugir da solidão. De estar sozinho por escolha, não é? Mas fugir da solidão. E de repente a solidão impôs-se, a engole. solidão coletiva, porque não é-nos permitido estar com os amigos, não é permitido estar com os mais velhos, não podemos estar com os mais velhos.
por pôr em risco a vida ou a saúde. E, portanto, estamos aqui a passagem daquilo que é uma obra dramática para a vida da humanidade no global. É? Sim, sim, Porque é um sim, mundo que está fechado e com histórias de tragédia individual que se torna uma tragédia coletiva. Eu não sei que papel terá quando desconfinarmos ou quando pudermos ter alguma liberdade. Será que o teatro estará garantido e será uma forma de curar esta solidão? Eu não sei responder a isso. Porque eu não sei quando é que os teatros voltarão a abrir, muito sincero. Infelizmente, há uma previsão, mas eu não sei. Eu acho que, inclusivamente, o que esta pandemia também nos trouxe é uma incapacidade de perceber o que é que vem a seguir. Que futuro é que vai haver, o que é que vai acontecer. Estás pessimista, Ana? Eu não sei, não sei, não estou muito otimista, não, mas não sei, não faço ideia o que é que vai acontecer exatamente. A todos nós, não só ao teatro. Pois, a todos nós, sim. A todos nós, sim, não faço ideia como é. Não sei imaginar. Quer dizer, consigo imaginar algumas coisas, mas não faço ideia. Eu acho que o Zé Manuel Castanheira deveria entrar. Sim, Ele já... entrou, penso que nos pode Está ouvir. a atualizar o Instagram neste momento por causa do Mas está com problema no Instagram e por isso está a tentar atualizar para poder entrar. Este confinamento não é uma forma, não é de certa maneira um monólogo imposto. Sim. Isso é em literatura. Exatamente. Não, quer dizer, podemos ler, pelo menos em casa. Sim, podemos ler. Podemos ler, isso não nos impediram para já. Este confinamento, não é? É como se estivéssemos a viver um monólogo. Sim, talvez. Pior que isso, eu acho. É que podemos conversar assim, através da tecnologia, não é? Usando a tecnologia. Manelinha, fala, por favor. A Manuela. Como tem superado a falta do palco, do teatro, do trabalho? O trabalho não me tem faltado, infelizmente, e até é um trabalho que eu não gosto, mas tenho. Eu tenho alguma tendência para ser ermitona, portanto, isto não é uma. O mais difícil para mim nisto é o exercício do narcisismo, que eu acho que se instalou sem a gente dar conta. Esse para mim é o pior dos casos. Eu acho que nós temos uma certa distância física, sim, mas eu não considero que não possa estar com. Não considero nada disso. Acho que estou com quem quer, como estava antes, não é? Estou de uma maneira diferente. Mas quer dizer, tenho apreensões em relação ao teatro, ao que vamos conseguir fazer daqui para a frente ou não. Mas não sei, o que mais me confrange neste processo é ter tido acesso a descobrir algumas coisas que temia. E que as situações extremas obrigam a revelar. Isto é de facto, quer para o lado positivo, e aí não temia nada, pelo contrário, esperava, quer para o lado negativo. Portanto, eu sou muito observadora dos comportamentos humanos e acho que isto, nesse aspecto, é riquíssimo. E depois tem esse problema de estarmos, sentir que estamos todos muito preocupados com cada um de nós, mais do que com os outros. Acho isso uma coisa muito estranha. Acho mesmo muito estranho. E por comparação a esta peça, ainda acho mais estranho, porque a ideia de um conflito, a ideia de guerra, a ideia da perda de tudo, não é a ideia que está na cabeça das pessoas. E isso é, para mim, confrangedor. As pessoas acharem que isto
Não pode ter uma dimensão, não é nada que seja paralelo, nem comparável, mas que tem que ter forçosamente uma dimensão de salvaguarda do outro, não é? Além da salvaguarda de si próprio. Isso é para mim a coisa mais confrangedora. De resto, eu sou obrigada a confessar, eu tenho passado, não é? Por causa de ser um pouco ermita. Por causa de ser um bocadinho ermita, não é, Manuela? Não, porque eu tenho ocupações, mas se calhar é, se calhar é, se calhar. E temos... Mas eu também tenho ocupações sociais, também gosto de estar com as pessoas, evidentemente. Mas acho que estou de outra maneira, mas cada um é como é, não interessa nada isto que eu estou a dizer. Viva! Interessa muito. Vamos dar novamente as boas-vindas ao José Manuel Castanheira. Olá, bem-vindo. Olá! Boa noite. Viva! Boa noite. E ainda bem que conseguiu entrar. Eu já tinha feito a apresentação e uma pequena biografia. Não, obrigado. E gostava, primeiro, parabéns pelo trabalho, parabéns às três, que eu acho que não tinha dito assim, disse de outra maneira, parabéns pelo trabalho, por esta cenografia. Poderia dizer-lhe que acho que não é, a cenografia é sempre um metatexto, não é? Uma hermenêutica do texto de base. Essa hermenêutica tem em conta o que o espectador vai ver e vai ler, não é? Gostaria de comentar o que concorda com esta minha análise da hermenêutica, do metatexto. Fundamentalmente queremos ouvi-lo. Boa noite. Peço Boa noite. desculpa do atraso e destas confusões, pelo meio também a incompetência, entre aspas, tecnológica, de novas versões, de aulas, não sei o quê, depois não sei nada, bom, etc, etc. A gente sabe mais ou menos do que é que eu estou a falar, e penso que tem também bastante a ver com o tema que nos traz aqui. Boa noite a todos, um beijinho muito especial e carinhoso à Ana, peço desculpa meu querido. por todas as razões, Manuela, nossa anfitriã, É Maria do Céu. e os ausentes aqui. E o meu assistente André Leires e o Rui Madeira. Os circundantes. Obrigado por lembrarem e peço desculpa mais uma vez pelo atraso. Concordo completamente com a sua opinião. Aliás, para mim, a prática da cenografia só faz sentido se ela transportar em si uma carga que está muito, muito para além, eu diria mesmo, está quase na oposição da ilustração. Ou está mesmo. E portanto, inevitavelmente, na cenografia, na concepção cenográfica, vai um olhar pessoal sobre um universo complexo e vasto, do qual faz parte o texto e o contexto, mas depois também muitas outras coisas, nomeadamente coisas muito mais aparentemente insignificantes, mas que não são nada, como a companhia, o lugar onde o lugar imediato e, enfim, o lugar em várias camadas, não é? A paisagem, não é? Que nos envolve, sobretudo a social, não é? Bom, e portanto, ou seja, em tudo isto vai um olhar sobre o mundo na forma e na medida em que eu conseguimos captar e agarrar numa circunstância como é esta. Há textos ou temas que são também aqueles que a mim mais me interessam, em que nos sentimos mais à vontade para falar desta complexidade que é existir, não é? Ou seja, é o tempo, que eu penso que é a matéria-prima do teatro todo, desde que existe teatro, de que existe uma invenção do imaginário. Falamos do tempo e do enigma, do mistério do homem e do universo. O que é que andamos aqui a fazer? E, portanto, este é um tema que incide sobre a particularidade de um momento da história
que é uma grande perplexidade e continua a ser motivo de grande investigação, não é? Como é que o homem é capaz de chegar, como é que a natureza humana chega a este estado de coisas, não é? Como é que é possível, não é? Bom, num outro plano, estamos a viver outra coisa que, não sendo nada semelhante, tem, como dizia a Manuela, este lado, como é que é possível? Este lado de grande estranheza para quem se deita, entre aspas, a refletir, ou quem fica confinado e mais capacitado para refletir sobre este enigma. Como é que é possível que estejam a acontecer uma série de coisas à nossa volta e como é que é possível que tanta gente esteja indiferente, não é? Esteja indiferente, não pense sobre o que pode estar por detrás desta máquina, e máquina com M grande, que nos está a querer aprisionar ou condicionar ou anular. Portanto, obrigada. Posso... fugi um bocadinho, mas assim de não, facto. não, isso leva-me a outra pergunta a propósito deste trabalho. Todo o cenário, toda a construção deste espaço da EMA, a mim, também terá, com certeza tem a ver com a formação do José Manuel, assume uma estrutura arquitetónica, não é? Uma arquitetura com planos distintos, não é? Um plano horizontal, mas depois que há escadas que sobem e que a protagonista sobe e desce, de graus, e um fosso. Isto é intencional. No fundo, eu gostaria que me explicasse esta arquitetura das emoções que está também fisicamente... Como deve imaginar, não sou capaz de explicar exatamente o porquê, não é? Posso deitar-me a adivinhar, como espectador de mim próprio, aquilo que estaria subjacente no momento em que estas coisas foram adquiridas. Por um lado, de facto, a arquitetura, embora eu costumo dizer, para chatear um bocadinho os meus colegas, eu sou um não arquiteto. Sou arquiteto, não arquiteto. Mas, no fundo, não é bem isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que cada vez mais me sinto desconfortável perante a prática de uma arquitetura que é feita contra o homem e não para o homem. Portanto, a desumanização da arquitetura, não é? A arquitetura é feita para as fotografias, os filmes, essas coisas todas, e não para aquilo que pela razão pela qual ela foi inventada, digamos assim, pela razão primeira pela qual ela existe. Parece que estamos a mais, muitas vezes, nesta dita arquitetura. Bom, mas em relação à criação cenográfica, ela teve na origem a ideia também do que se falava há pouco, da solidão, e, portanto, a imagem, mais que nunca, a meu ver, que pode ser interessante desse estado, que é a ilha, não é? Portanto, ela é como uma casa-ilha, e aqui já estou a entrar em explicações que eu não gosto muito de fazer, mas pronto, a casa-ilha, em que os elementos, a casa-ilha ruína, degradação muito, muito grande, os elementos arquitetónicos que aparecem são os não elementos, ou seja, uma escada que não vai a lado nenhum, não sabe onde começa nem onde acaba. Portanto, é uma escada que pode ser a escada do sonho de Job, que nos leva às nuvens, que vem do inferno, pode ser uma coisa dantesca, não sei. Isso também... É qualquer coisa por aí. Eu também tinha essa ideia, não é? Também tinha essa pergunta para lhe fazer. Realmente pode ser a escada que sobe, não é? Ou um sonho, ou uma nuvem, ou
que desce como no inferno de Dante, não é? Pois, exato, eu penso que é por aí. E o espelho deformado visa acentuar e, por outro lado, deformar a realidade, não é? Portanto, retirar a ideia de qualquer realismo. Não sei se conseguido, mas essa foi a ideia. Mas só mais um pequeno pormenor, que é o seguinte, também há uma certa ligação ao armário que eu vejo, né? Ao armário que eu vejo no Cerejal do Tchekov. Ou seja, o velho armário que é o depósito do conhecimento, onde o Fierce se encosta e resolve não, e acaba por morrer, mas quando percebe que foi esquecido, mas também diz, não importa, não importa, esqueceram-se de mim. Ora bem, esqueceram-se de nós. Ou seja, tudo isto é de facto uma grande metáfora, não é? Uma grande metáfora. E aí, fazendo a ponte para os dias de hoje, eu acho que é isso que está a acontecer. É que nós estamos num beco que não sabemos se vai fechar ou se vai abrir ou se vamos conseguir fugir ou não por aí, mas de facto eu acho que estamos nesse beco. Não é o beco de 1940 e não sei o quê, é uma outra coisa, mas aquilo que eu sinto à volta é um pouco isso, não é? E aquilo que me preocupa muito, entre muitas coisas, é o alinhamento, aquilo que nós fizemos ou não fizemos, e ver que a esmagadora maioria dos jovens não tem uma cultura social e política, não está desinteressado disto tudo, e quando nós pensamos, o futuro é deles, não é nosso. Então, o que é que vai ser desta gente que não se interessa? Nós não fomos capazes, que os culpados somos nós, é a nossa geração, as nossas gerações, que não fomos capazes de lhes deixar um caminho, mas deixamos antes um beco. E no fundo desse beco está uma máquina, que é esta coisa digital por todo o lado que nos comanda a vida, não é? E que nos comanda ou destrói. Eu estou ali com um problema no computador e vou ficar sem nada se aquilo não funciona, sei que é. E portanto, enfim. Há bocadinho. Obrigada. Há pouco falava com a Manuela, o Zé Manuel ainda não tinha entrado neste direto, sobre os quatro elementos da natureza, não é? A água, a terra, o fogo e o ar frio, não é? Que a personagem está. Há aqui uma leitura simbólica, eu perguntava isso à Manuela, mas penso que seria interessante, porque quem vê a peça, esses elementos estão lá, tem que fazer a leitura disso. Essa leitura foi intencional e qual o caminho, qual a ideia? Penso que sim, foi intencional, mas aí devo dizer que há uma espécie de mão também do Inácio, não é? Aliás, nisso em tudo, não é? Porque, enfim, todas estas coisas que eu disse ou que fiz foram intensamente partilhadas, sobretudo partilhadas e coordenadas pelo Inácio, não é? E com quem eu gosto imenso de trabalhar, porque de facto é já a terceira vez que eu trabalho com ele e de facto há uma coisa que acontece, ao fim de muitos anos de trabalhar nestas coisas da arte coletiva, que é o teatro, né? Há um paradoxo, é que nós conseguimos melhores trabalhos quando quase nada temos a dizer com o encenador, porque há uma como é que se diz, há uma concordância, há uma conexão, há uma partilha, é mais sentida do que dita, não é? E que é o caso do trabalho com o Inácio. E, portanto, aqui foi, por exemplo, no caso de alguns desses elementos, como é o caso da água, era para ter sido até ainda mais, ir mais longe, mas nem sempre a técnica segue, obedece ao sonho, não é? Lá terá também os seus caminhos mas foi. Deixe-me puxar pela veia de pintor. Diga. Vou puxar pela sua veia de pintor, pela sua dimensão de artista plástico de pintor. Quando pensou neste processo criativo deste cenário, não é? O espaço, a luz, as sombras, os objetos, a cor,
É um processo semelhante ao de pintar um quadro. Começa por pintar o cenário que vai construir. Como resulta consigo? É um enigma também que me levou a refletir muito. Eu até já escrevi algumas coisitas sobre isso, tentando perceber esse mistério também. Eu penso que tem a ver com... Acho que estamos a ouvi-lo com interferências, talvez. Sim. Lá está a máquina. Sim, agora sim. Está melhor agora? Sim, ótimo. Eu penso que todas estas imagens que me assaltam, que são obviamente provenientes das referências que eu vou acumulando e que tenho, no caso do Max Sau, toda a obra dele, eu fiz uma grande obra do Max Sau, do San Juan, e toda a obra dele, para mim, está condensada numa imagem cromática, este toda, enfim, vale o que vale, mas enfim, que eu retiro do subterrâneo do filme do Kusturica, o Underground. Eu penso que aquele momento, depois, se quisermos, até pode-se adicionar aqueles momentos e aquele ambiente estranho, daquela gente equivocada ali metida no subterrâneo, aquele ar pesado, quase irrespirável, um óxido, cor quente, uma coisa úmida, enfim, quase podre, e que ao mesmo tempo depois tem aquela coisa irónica também, que é o pedaço de terra, aquela festa que acaba com o pedaço de terra que de repente se destaca do continente e fica à deriva no meio do oceano, com aquela gente toda numa festa sem se aperceber. Então, acho que isso está a ser fantástico. É fantástico. Né? E eu acho que isso está ali. Mas, portanto, voltando à questão da luz, estes elementos, estes tons, estas intensidades cromáticas, o ambiente, povoa o imaginário e transportam em si, quando imagino e desenho, nem que seja só a preto e branco, aqueles pequenos esquiços, como fiz muitos para esta obra, por detrás daquilo, ou nas aguarelas, há uma intensidade cromática que eu costumo chamar uma luz essencial. Uma luz essencial. E esta luz essencial é uma luz que está no sonho, e que é muito importante conseguir transmitir, independentemente da outra luz que eu chamo de luz operacional. Porque depois, quando nós carregamos esse sonho para dentro de um palco, estamos numa outra realidade e, portanto, com uma atriz, neste caso, que é uma outra realidade, é um outro habitante deste sonho, e, portanto, há que haver aqui uma conjugação. Ela vai ter que se movimentar, vai ter que fazer as suas marcações, até uma cadeira, até uma escala e tal. E, portanto, como é que se consegue criar aqui uma osmose, né, sem destruir aquilo que é a luz essencial, porque é aquela, digamos, do primeiro quadro, né, mas transformando-a naquilo que é agora o novo espetáculo, a partir desse sonho. É um pouco por aí que a coisa funciona. E eu sempre desenhei e pintei, felizmente desde miúdo, como todas as crianças fazia isso. Os meus pais acarinharam-me e professores, e eu tive a sorte, é isso que se trata, de não ter aquela educação que a maioria das crianças tem, que é os professores que destroem a veia criativa dos jovens. Não é? Ensinam os jovens a fazer serras com o compasso, têm-os de deixar fazer livremente e por aí fora. Eu tive a sorte de atravessar incólume, ou mais ou menos incólume isso. E, portanto, fui desenhando e tal. E só a partir... E é uma coisa de há 20 e tal anos atrás, já fazia cenografia há muitos anos e desenhava à parte. E a certa altura eu comecei a sentir que era absolutamente necessário juntar as duas coisas. E foi a partir daí que começaram a aparecer os desenhos e os quadros em público. Portanto,
dentro do processo criativo, e porque eu acho que o que foi muito mal para a pintura, porque quem conhece a Manuela saberá bem isso, e se calhar todos sabem, o mundo da arte não gosta muito, com raríssimas exceções, de pintores que andam metidos nesta coisa esquisita que é o teatro. Por várias vezes tive problemas e maus resultados, não é? É muito interessante. Faz teatro. Pois é, e tal. Isto agora é um à parte. É um à parte. Se bem que eu nunca me esqueço de quando eu tive a sorte de conhecer 2 ou 3. Um deles foi o Cantor. E o Cantor tinha uma raiva de morte ao mundo dos marchands e dos grandes programadores, precisamente por isso, porque eles viam a pintura dele como algo muito... e não conseguiram bloquear, porque de facto era de tal forma, mas teatro, portanto, ou seja, se não tivesse aquela coisa do teatro era mesmo genial. Assim é quase. Eu penso que nós estamos a terminar, mas gostaria de citar uma frase que todos conhecemos. Tolstói disse que todas as famílias felizes se parecem, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira. E, portanto, terminamos com a peça, não é? Será a infelicidade e o sofrimento mais rico para o trabalho de uma atriz, de um cenógrafo, de uma figurinista, do que a alegria? Eu acho que tem que ser um conjunto O que é que nos de faz várias diferentes? coisas. Um conjunto de várias coisas, sim. A Ana tem esta plasticidade das emoções, muito... A tristeza ou o enorme sofrimento também não existe se não soubermos o que é o contrário, não é? Acho eu, não é? Acho que estamos a ouvir com interrupções, Ana. É? A minha Agora já está internet é bom. um bocado má. Não, estava ótimo, mas agora já estavas a dizer... Perdi. Sim, que é um pouco, não faz sentido esta afirmação de Tolstói. Sofremos porque soubemos o que é. A ideia de que felizes somos todos iguais e que a infelicidade é individual, ou cada família é infeliz à sua maneira. Esta ema e esta infelicidade que ela representa, não é? Mas representa para o coletivo. De que forma saberemos lidar, por exemplo, com a infelicidade que vivemos? A Ana está sem internet. Parou a imagem, Ana. Não sei se a Manuela, entretanto, ou o Zé Manel gostariam de dizer alguma coisa, se lhes apraz comentar o que eu acabei de dizer, com todo o risco. Manuela, chupa. Sim, já falei muito. Isso é porque não me ouviste a mim. Bom, acho que já tínhamos falado sobre isso, não é? Isso. Eu nem sei muito bem como é que me hei de colocar nisso, porque há uma certa distância entre as palavras do Chekhov e as palavras deste texto. São duas realidades diferentes e dois modos de fazer diferentes. Eu não conseguiria sequer comparar, não é? Nem a felicidade é igual para todos, nem eu só posso responder pessoalmente, nem a felicidade é igual para todos, nem a infelicidade é igual para todos, nem uma coisa nem outra. Tudo tem uma dimensão muito orgânica, não é? A nossa infelicidade, a felicidade tem uma dimensão muito orgânica que às vezes é projetada nos outros e outras vezes não é reconhecida nos outros. E isso pode ter muitas frases, muitos embrulhos para fazer, mas a questão principal é essa a nossa capacidade de reconhecer nos outros a alegria ou a felicidade ou a infelicidade.
Isso é um pressuposto de vida social, não é? É uma maneira de ser, acho eu, que se resolve no teatro e que o Chekhov resolveu à sua maneira e que o Max Oba resolve à sua e que cada um de nós resolve à sua, não é? Mesmo trabalhando no texto duro, eu tenho uma absoluta felicidade em trabalhar nele. E isto é paradoxal, não é? Eu tenho um privilégio, não é? Eu sou uma pessoa privilegiada nesse aspecto, até nos outros todos, não é? E portanto isso não me permite fazer uma comparação de maneira nenhuma. Acho que não consigo. Estamos mesmo a terminar, não sei se a Ana Bustorff gostaria de dizer mais alguma coisa, Queria ou agradecer o José Manel. imenso, agradecer ter estado presente O prazer foi com esta nosso. equipa maravilhosa. Adeus, Zé Manel. Obrigada por tudo. Adeus, Manela. E Eu queria só... Nada. Obrigada, antes de terminar, lembrar... Obrigada, eu. Antes de terminar, lembrar que ontem foi apresentado no âmbito da 23ª Semana Cultural da Universidade de Coimbra esta peça online, não é? Esteve mais de 280 visualizações, portanto, 280 pessoas já assistiram desde ontem. E eu, Maria do Céu, e em nome da Companhia de Teatro de Braga, agradeço a participação da Ana Bustorff, da Manuela Bronze e do Zé Manuel Castanheira e de todas as pessoas que nos acompanharam em direto. Obrigada. Vamos precisar com certeza do teatro e da cultura para nos curarmos dos efeitos deste isolamento forçado, não é? E uns dos outros. Porque o teatro é isso também. Obrigada, Ana Bustorff, obrigada mais uma vez, Manuela, e obrigada, José Manel. Foi muito bom estar aqui e ter-vos connosco. Obrigada, até uma próxima. Fiquem bem. Beijinho. Obrigada, um beijinho. Obrigada a todos. Cautelas. Cautelas. Obrigada.